Não. Não pode ser verdade. A voz de Ana ecoou no corredor vazio do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, como um grito abafado que ninguém ousou ouvir. Ana Ribeiro, médica cardiologista de 38 anos, segurava o envelope com mãos trêmulas. O papel parecia queimar-lhe a pele. Dentro, uma carta antiga, amarelecida pelo tempo, escrita pela mãe já falecida há 2 anos. Palavras que nunca deveriam ter sido lidas. Palavras que mudavam tudo. Por que agora? Por que a mãe esperar até ao fim para revelar aquilo? Ana sentia o peito apertar, como se um dos seus próprios pacientes estivesse a sofrer um infarte. Mas não era o coração físico. Era algo mais profundo, mais cruel. Há 10 anos que Inês trabalhava ao seu lado. Inês Costa, a assistente dedicada, sempre presente, sempre discreta. Aos 35 anos, Inês era o pilar da ala de cardiologia. Conhecia os horários de Ana melhor do que os seus próprios. Sabia quando ela precisava de café forte depois de uma cirurgia longa, quando precisava de silêncio depois de perder um doente. E Ana? Ana dependia dela mais do que admitia. Naquele dia, tudo parecia normal. Até ao momento em que Ana abriu o envelope no seu gabinete, com Inês ao lado, organizando os processos do dia. Doutora, está tudo bem? Perguntara Inês, com aquela voz suave, quase maternal, que sempre acalmava Ana nos momentos de tensão. Ana não respondera de imediato. Lera a carta em silêncio, os olhos marejados. A mãe confessava um segredo guardado desde o nascimento de Ana. Um segredo que envolvia o pai. Ou melhor, a ausência dele. E, pior ainda, uma ligação familiar distante, mas inegável, com a família de Inês. Como podia ser? Ana e Inês tinham crescido em bairros diferentes de Lisboa. Ana em Alvalade, filha única de uma família burguesa, Inês na Moraria, de origens mais humildes. Nunca se tinham cruzado antes do hospital. Mas a carta revelava que o avô de Inês, um homem que Ana nunca conhecera, fora amante da avó materna de Ana. Uma traição antiga, um filho ilegítimo. E uma linhagem que as tornava primas distantes. Não era incesto. Era apenas um parentesco longínquo, diluído pelo tempo. Mas em Portugal, onde a família é sagrada, onde os apelidos carregam histórias, aquilo era uma bomba. Ana amava Inês. Não como amiga. Não como colega. Amava-a de uma forma que a aterrorizava. Há anos que lutava contra aquele sentimento. Inês era casada, ou pelo menos fora, até ao divórcio recente. Tinha uma vida própria, discreta. E Ana? Ana nunca se assumira. Na sociedade lisboeta, ainda conservadora em certos círculos médicos, ser lésbica era um risco. Perder o respeito dos colegas, das famílias dos doentes. Mas nos últimos meses, algo mudara. Olhares mais longos. Toques acidentais que duravam demais. Conversas até tarde, depois das rondas, partilhando garrafas de vinho verde no gabinete. Ana, fala comigo. Inês aproximara-se, tocando-lhe no ombro. Ana virara-se, os olhos cheios de lágrimas. É sobre a minha mãe. Ela deixou isto. Antes de morrer. Inês lera a carta em silêncio. O rosto empalidecera. Meu Deus! Então nós somos primas? Distantes. Muito distantes. Mas sim. Inês sentara-se, atordoada. Ana observava-a, o coração dividido entre o alívio de partilhar o segredo e o medo do que viria a seguir. Por dentro, Ana gritava.
Por que tinha de ser agora? Quando eu finalmente começo a aceitar o que sinto por ti? Quando o teu divórcio te deixou livre e eu pensei. Pensei que talvez houvesse uma hipótese. Inês erguera os olhos. Isso não muda nada entre nós, Ana. Somos amigas há 10 anos. Mais do que isso, talvez. As palavras pairaram no ar. Ana sentiu um calor subir-lhe ao rosto. Mais do que isso. Inês corara. Sabes o que quero dizer? Não, Ana não sabia. Ou fingia não saber. O medo era maior. Medo da rejeição. Medo da família. A mãe sempre fora conservadora, católica devota. Mesmo morta, o fantasma dela pairava. Naquele dia, saíram mais cedo. Caminharam pelas ruas de Lisboa, pelo Saldanha, evitando olhar uma da outra. O Tejo ao fundo, brilhando ao sol de outono. Lisboa, com a sua luz dourada, parecia zombar da escuridão interior delas. Ana pensava, se eu contar-lhe agora, perco tudo. A amizade. O trabalho. A sanidade. Inês, por sua vez, lutava com os próprios demónios. O divórcio fora doloroso. O marido trairá com outra. E agora este segredo familiar. Mas o que mais a atormentava era o sentimento por Ana. Há anos que o reprimia. Ana era a chefe, a médica brilhante. Inacessível. Se eu disser algo, destruo tudo. Ela é heterossexual. Ou pelo menos, nunca deu sinais. Mas dera. Pequenos sinais. Um abraço mais apertado depois de um caso difícil. Um olhar que durava segundos a mais. Naquela noite, em casa, Ana chorou sozinha. Lisboa lá fora, com os elétricos a ranger, o fado distante de algum bar na Alfama. Saudade. Sempre a saudade portuguesa, essa dor doce que não explica. Inês, no seu apartamento modesto na Graça, olhava para o telemóvel. Queria ligar. Dizer algo. Mas o que? O segredo familiar era apenas o início. O verdadeiro conflito estava dentro delas. O amor proibido, não pela sangue, mas pela sociedade, pelo medo, pela traição a si mesmas. Ana adormeceu com o coração pesado. Sonhou com Inês. Um sonho onde tudo era possível. Onde Lisboa as acolhia sem julgamentos. Mas ao acordar, a realidade bateu forte. O dia seguinte seria pior. O sol de Lisboa entrava pelas janelas do hospital, iluminando os corredores brancos. Ana tentava concentrar-se nos relatórios, mas as palavras dançavam na página. Inês entrava e saía do gabinete, evitando olhares diretos. Bom dia, doutora. A voz de Inês era formal, distante. Ana sentiu uma faca no peito. Bom dia, Inês. Por dentro, Ana gritava, por que estamos assim? Como se nada tivesse acontecido. Como se aquela carta não tivesse aberto uma ferida. Durante a ronda, trabalharam lado a lado. Tocavam nós doentes, discutiam diagnósticos. Mas o ar estava carregado. Uma tensão palpável. Um paciente idoso, com problemas cardíacos, olhava para elas. Vocês as duas. Parecem irmãs. Trabalham tão bem juntas. Ana e Inês trocaram um olhar rápido. Irmãs. Primas. O comentário inocente doeu.
Depois da ronda, no elevador vazio, Inês quebrou o silêncio. Ana, precisamos falar sobre ontem. Ana assentiu, o coração acelerado. Sim. Mas não aqui. Marcaram um café no final do turno. Um pequeno café no areeiro, discreto, com mesas ao ar livre. Sentaram-se. O café expresso fumegante. Lisboa ao redor, com o trânsito lento, as pessoas apressadas. Aquela carta. Mudou tudo? Perguntou Inês, voz baixa. Ana olhou para o Tejo ao longe. Não sei. Sinto-me traída pela minha mãe. Por guardar isto tanto tempo. Inês tocou-lhe na mão por um segundo. Mas entre nós. Não muda nada. Somos adultas. O parentesco é tão distante. Ana retirou a mão devagar. Não por repulsa. Por medo do que aquele toque provocava. Se eu deixar, beijo-te agora. Aqui, no meio de Lisboa. E depois? O que diriam os colegas? A família? Inês sentiu o recuo. Desculpa. Não quis. Não, Inês. És tu que não percebes. Ana respirou fundo. Eu sinto algo por ti. Há anos. Mais do que amizade. As palavras saíram como um suspiro reprimido. Inês ficou em silêncio. Olhos arregalados. Ana. Eu sei. És a minha assistente. E agora este segredo. E eu? Nunca disse a ninguém. Nem à minha mãe. Inês baixou os olhos. Eu também sinto. Desde o primeiro dia. Mas pensei que eras normal. Casada com a carreira. Ana riu-se, amarga. Normal? Em Portugal ainda há quem ache que isto é doença. Inês aproximou-se. Não para mim. O meu divórcio. Foi porque eu não amava o João. Amava. Outra ideia. O ar entre elas vibrou. Mas Ana recuou interiormente. E se for traição? Trair a memória da mãe? Trair a família? Não podemos, Inês. O hospital. As pessoas falam. Inês assentiu, olhos úmidos. Tens razão. Mas dói. Voltaram ao trabalho em silêncio. Mas agora o segredo era duplo. O familiar. E o amor. À noite, Ana caminhou sozinha pela Avenida da Liberdade. Luzes, lojas, turistas. Lisboa vibrante, mas ela sentia-se só. Porque o amor tem de ser assim complicado? Porque não podemos ser como os casais heteros, sem medo? Inês, em casa, ouviu fado. Amália Rodrigues cantando a saudade. Eu amo-a. Mas e se ela recuar para sempre? Os dias seguintes foram de tensão crescente. Olhares roubados. Toques acidentais que eletrizavam. Um dia, uma cirurgia complicada. Um doente em risco. Trabalharam juntas, perfeitas. Salvando uma vida. Depois, no vestiário, sozinhas. Inês abraçou Ana. Obrigada. Sem ti, não conseguia. Ana correspondeu. O abraço durou demais. Separaram-se, ofegantes. Inês.
Eu quero-te. Mas tenho medo. Eu também. Mas o medo não pode vencer. Ana beijou-a. Um beijo rápido, roubado. Mas alguém bateu à porta. Interromperam. O risco era real. O conflito interior de Ana aprofundava-se. Sou traidora à minha educação? À sociedade que me formou médica respeitada? Inês lutava com a culpa. Traí o meu casamento por isto? Ou foi isto que sempre quis? Lisboa testemunhava em silêncio. O fado ecoava nas ruas. O amor crescia. Mas o segredo ameaçava explodir. Os beijos roubados tornaram-se hábito. No gabinete fechado, depois das horas. Toques discretos, promessas sussurradas. Ana sentia-se viva como nunca. Inês era o seu porto. Mas o porto tinha tempestades. Uma tarde, a mãe de Inês ligou. Uma mulher tradicional, do Alentejo, viúva. Filha, quando vens visitar? Quero conhecer alguém na tua vida. Inês mentiu. Não há ninguém, mãe. Mas havia. E como contar? A mãe, católica fervorosa, já sofrera com o divórcio. Ana, por sua vez, visitava o cemitério dos prazeres. Falava com a mãe. Por que guardaste o segredo? Por vergonha da traição da avó? Sentia raiva. Raiva que se misturava ao amor por Inês. No hospital, rumores começavam. Uma enfermeira viu um abraço longo demais. A doutora Ribeiro e a Inês. São muito chegadas. Ana ouviu. O pânico instalou-se. Temos de parar, Inês. Inês chorou. Parar? Agora que finalmente. O trabalho. A reputação. Inês sentiu traição. Tu tens vergonha de mim? Não. Vergonha de mim mesma. O conflito explodiu. Discussão acalorada no gabinete. Eu arrisquei tudo. O divórcio, a família. Por ti. E eu? Nunca amei ninguém assim. Mas Lisboa não perdoa. Inês saiu, porta batida. Ana ficou só. Traía. Com o meu medo. Dias de frieza. Trabalhavam, mas distantes. Inês sofria em silêncio. Amo-a tanto. Mas ela não luta. Ana, noites insones. Caminhadas pela Baixa, Chiado. O bairro alto à noite, com os bares gays discretos. Pensava em entrar. Mas não. Um dia, carta anônima no hospital. Para Ana. Sei do vosso segredo. O familiar. E o outro? Ameaça. Ana confrontou Inês. Alguém sabe. Inês empalideceu. Quem? Não sei. Mas isto acaba conosco. Inês abraçou-a. Não acaba. Lutamos. Mas Ana duvidava. O segredo familiar vazara. Talvez uma prima distante, que encontrara papéis antigos. A família de Ana, tias conservadoras, ligaram. Ouvimos rumores. Sobre a tua avó. E essa assistente. Ana negou. Mas o dano estava feito. Inês enfrentou a mãe. Mãe, amo uma mulher.
Silêncio. Depois, choros. És minha filha. Mas isto. Dei. Traição familiar. De ambos os lados. Ana sentia o mundo desabar. Porque o amor tem de custar tanto? Inês, mais forte, insistia. Vamos assumir. Em Lisboa há espaço. Há comunidades. Mas Ana hesitava. O alto da tensão. Uma noite, depois de um concerto de fado no Alfa, encontraram-se. Beijaram-se apaixonadamente. Pela primeira vez, sem medo imediato. Mas ao voltar, Ana viu o ex-marido de Inês à espera. Inês, precisamos falar. Ciúme. Traição antiga. O passado voltava. Ana fugiu interiormente. Não aguento mais. O ex-marido de Inês, Miguel, aparecera do nada. Queria voltar. Dizia que mudara. Inês recusou. Acabou Miguel. Mas ele viu olhar para Ana. É por ela? A tua chefe? Inês não respondeu. Mas o veneno estava lançado. Miguel espalhou rumores no hospital. Sobre o affaire lésbico. Sobre o segredo familiar. O escândalo explodiu. Colegas sussurravam. O diretor chamou Ana. Doutora Ribeiro, há queixas. Rumores. Ana negou o romance. Admitiu o parentesco distante. Não afeta o trabalho. Mas afetava. Doentes pediam outra médica. Ana sentia-se traída por todos. Pela sociedade. Pelo passado. Inês sofreu mais. A mãe cortou o contacto temporariamente. Preciso de tempo, filha. Inês chorava sozinha. Por quê? Por amar? Ana, em crise, pensou em demitir-se. Mas Inês não deixou. Lutamos juntas. Encontraram apoio discreto. Uma colega lésbica, assumida, aconselhou. Lisboa mudou. Há PRID. Há aceitação. Mas nos círculos tradicionais, não. Uma noite, confronto final com Miguel. Deixa-nos em paz. Ele riu. Traíste-me por uma mulher. Que vergonha. Inês respondeu firme. A vergonha foi tua com as tuas amantes. Miguel foi-se. Mas o dano persistia. Ana e Inês aproximaram-se mais. No meio da dor, o amor fortalecia. Caminhadas pelo Príncipe Real, bairro mais aberto. Beijos escondidos nos jardins. Ana abria-se. Tenho medo da família. Da perda. Inês. Eu também. Mas sem ti, perco mais. O conflito interior de Ana era feroz. Sou covarde? Ou prudente? Inês, vale a pena o sofrimento? Sim, por ela. Decidiram assumir no trabalho. Mão dada no corredor. Rumores calaram. Alguns apoiaram. Outros não. Mas sobreviveram. A família de Inês reconciliou-se devagar. És minha filha. Amo-te. Ana enfrentou as tias. É a minha vida. Aceitação lenta. Lisboa, com a sua luz, curava. O amor vencia.
A reconciliação familiar foi lenta, mas real. A mãe de Inês convidou Ana para jantar. Um jantar tenso, no apartamento na Graça. Então, vocês são felizes? Sim, mãe. A mãe chorou. Só quero que sejas feliz. Ana sentiu alívio. Finalmente. No hospital, a vida normalizou. Algumas perdas. Mas ganhos. Respeito novo. Ana e Inês moravam juntas agora. Um apartamento pequeno no campo de Ourique. Noites de amor. Conversas profundas. Lembras quando tudo começou? Com aquela carta. Sim. O pior e o melhor dia. Riam. Mas sombras persistiam. Ana sonhava com a mãe. Perdoa-me por não ter dito. Acordava suada. Inês confortava. Ela perdoaria. No fundo. Viagens juntas. Pelo Douro. Pelo Algarve. Descobriam Portugal. Descobriam-se. Mas um dia, nova carta. De uma prima distante. Mais segredos. Sobre o avô. Não mudava nada. Ana queimou-a. Basta de passado. Inês concordou. O amor era presente. Em Lisboa, participaram na PRID. Pela primeira vez. Mão dada. Orgulho. Lágrimas. Valeu a pena. A saudade transformara-se em plenitude. Mas Ana ainda lutava interiormente. Sou digna disto? Depois de tanto medo? Inês. Sim. Somos. O futuro abria-se. Casamento? Talvez. Família? Como? Mas por agora bastava o amor. Lisboa abraçava-as. Com luz. Com fado. Com vida. Anos passaram. Ana e Inês casaram numa cerimónia íntima no Mirador da Senhora do Monte. Vista sobre Lisboa inteira. Famílias presentes. Aceitação plena. A mãe de Inês chorou de alegria. Minhas meninas. Ana sentiu paz profunda. Superei o medo. A traição ao passado era liberdade. Trabalhavam juntas ainda. Clínica própria agora. Ajudavam outras. Mulheres como elas. Com segredos. Com medos. Portugal mudara. Mais aberto. Mas elas lembravam a luta. Noites ouviam fado. Cantavam a saudade superada. O amor profundo, humano. Perdoaram o passado. Abraçaram o futuro. Lisboa, eterna, testemunha. Duas mulheres. Um amor. Contra tudo. Venceram. Porque o amor verdadeiro vence sempre. Com dor. Com drama. Mas com luz. E assim viveram. Felizes. Em Lisboa. No coração de Portugal.